E daremos início agora à mesa 2, alinhamento dos conceitos de governança corporativa e gestão pública. Convidamos à mesa Alexandre Coutinho, ele é formado em tecnologia em processamento de dados e pós-graduado em segurança da informação e governança de TI. Nos últimos 4 anos tem ampliado seus conhecimentos no segmento de arquitetura corporativa, de forma a aplicá-los na governança de TI, na governança corporativa e na gestão estratégica, com foco em organizações públicas. Na arquitetura, EPING é responsável por criar um modelo que reforce a interoperabilidade entre dados, processos e sistemas em órgãos públicos. Eduardo José Bernini, economista pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, especialista em Economia da Energia pela USP e MBA em Governança Corporativa pela FIPECAF. É sócio-diretor fundador da Tempo Guilsto Consultoria Empresarial, membro dos conselhos de administração da AEGEA Saneamento S.A. e da Usina Cururipe S.A., como conselheiro independente do Conselho de Administração da Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente. Exerceu a presidência executiva de diversos grupos e companhias do setor energético e atualmente cursa mestrado profissional em gestão de políticas públicas pela FGV. Neste ato, ele substitui a superintendente-geral do IBGC, Heloísa Bedix. Convidamos também José Geraldo Loureiro Rodrigues, mestre em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação pela Universidade Católica de Brasília, especialista em auditoria pela Universidade de São Paulo, é presidente do capítulo Brasília AISCA, com passagem pelo governo federal como diretor de Sistemas e Informação na CGU, fundou a comunidade TI Controle, que congrega os principais órgãos do governo federal, que tem relação direta e indireta com o controle dos recursos públicos. Atualmente é diretor executivo do Instituto Brasileiro de Governança Pública, que tem por objetivo melhorar os processos de governança do setor público brasileiro. E o moderador dessa mesa é Jarbas Ari Machado Júnior. Ele é bacharel em Ciências Contábeis, pós-graduado em Planejamento e Gestão Empresarial, mestrando em Educação com ênfase em TIC. Empresário e diretor executivo de empresas há mais de 18 anos, professor universitário e especialista em TIC para o segmento educacional e vice-presidente para assuntos financeiros e da sustentabilidade na Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação em Brasília, a CESPRO-DF. Neste ato, ele substituirá o presidente da CESPRO-DF, Marco Túlio Chaparro. Podem tomar seus lugares à mesa. Nesta mesa participaria também o sócio-diretor da Data Project Consulting e presidente do capítulo Brasil da Dama, Rossano Tavares, mas ele não pôde comparecer ao evento em função de estar realizando amanhã em São Paulo o evento DMC Latam. Mesmo assim, nos deixou um depoimento gravado que apresentaremos agora como o primeiro ato desta mesa. Por favor, vídeo. Bom dia a todos que estão participando do segundo Fórum de Governança, Áreas de Integração para o Governo Eletrônico da EPING. Antes de mais nada, quero agradecer ao Marcos e ao Alexandre pelo convite. É importante que a Dama continue participando de alguma forma do fórum que vocês estão promovendo. Pelo seguinte, é um trabalho muito importante, esse que está sendo desenvolvido por vocês. E ele tem um fundamento muito interessante, porque vocês estão plantando uma semente a trazer para o mundo do governo as melhores práticas em gestão de governança, em gestão de projetos e coisas afins. E onde está o interessante? O interessante está que você traz padrões
traz, vamos dizer assim, o que é utilizado de melhor na iniciativa privada para dentro do governo, e com certeza o governo vai ter muitos ganhos em relação ao que vocês estão fazendo. Recentemente eu terminei a leitura de um livro. Marcos, isso é para você, tá bom? O livro, o nome dele é Long Fuse, Big Band, ou seja, a partir de ações muito pequenas que as pessoas fazem dentro das organizações podem atingir grandes resultados. Então é um trabalho que eu considero que vocês estão fazendo um trabalho desse tipo, e é um trabalho que realmente está tendo visibilidade. Eu, como sou da Dama, visito muitas empresas, eu vejo os comentários a respeito do que vocês estão fazendo aí. Bom, indo mais diretamente ao ponto, a Dama ela pode ajudar muito vocês, né, com padrões em relação a dados e informações. Nós temos as melhores práticas, parte de vocês já conhece. Nós temos o Dama DMBOK, que é o livro, né, das melhores práticas em gestão e governança de dados, e por meio deste material é possível que vocês façam também alguns modelos de melhores práticas para que esses modelos possam ser integrados ao que vocês estão fazendo, né? Porque vocês estão aí trabalhando forte com a arquitetura de governança corporativa, mas a gente tem aí então condições de trabalhar metadados com vocês, né? A gente tem um material muito bom de metadados aqui, toda uma parte de gestão de documentação e conteúdo a gente tem também documentado, procedimentos, e com certeza se vocês extraírem o melhor que tem do DMBOK e levar para a integração aí da governança pública que vocês estão trabalhando, os resultados serão muito, muito bons. Infelizmente, nós da Dama não podemos estar presentes com vocês por conta do evento que nós temos em São Paulo, praticamente nos mesmos dias aí do evento de vocês. Então, por gentileza, Marcos, o próximo você coloque de novo em fevereiro, porque aí fica mais fácil para a gente participar, tá bom? E nós estamos à disposição para os próximos eventos. A gente pode estar presencialmente em Brasília, em qualquer outra região que vocês estejam planejando colocar o fórum para funcionar, tá bom? Então esse é o recado da Dama, e estaremos sempre à disposição aí do Círculo e do segundo Fórum de Governança. Um abraço a todos, bom evento, e foi um prazer novamente, de alguma maneira, participar com vocês. Então, para as atividades da mesa, passamos a palavra ao nosso moderador, Jarbas Machado Júnior, da Acespro DF. Boa tarde a todos, bom dia ainda, né? Quase boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Marcos Vinícius pelo convite. É muito importante esses debates, né? Já estamos no segundo fórum, já foram 6 encontros, já tivemos a oportunidade de participar de alguns. A Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, a Acespro, se sente muito honrada com esse convite. E o tema agora da mesa é um tema muito importante, que é o nivelamento da questão da governança. Esse nivelamento é muito importante para que todos tenham de forma igual o que está sendo discutido dentro do fórum. Então, dessa maneira, eu gostaria de agradecer a participação e, ao mesmo tempo, agradecer à mesa. Em nome do Dr. Eduardo Bernini, eu cumprimento a todos. Okay? Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Volto a palavra para... Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença dos presentes e dos distantes. A gente está pela internet aí, principalmente dos componentes de mesa que aceitaram o convite para a gente debater essa primeira entrega do Grupo Governança Corporativa, que trata do alinhamento de conceitos sobre governança corporativa e gestão pública. Como já foi apresentado aí na mesa anterior, né, a gente faz parte do grupo GT Governança, que está ligado ao segmento Áreas de Integração para Governo Eletrônico da EPING. E esse grupo ele foi criado para
buscar construir um modelo que sirva de referência para a implantação da governança corporativa nos diversos órgãos de governo, né? Obviamente, com foco naquelas questões da EPING relacionadas à integração, ao uso intensivo de padrões, à interoperabilidade, e com foco naquelas 3 dimensões que já foram apresentadas na palestra do Marcos, né, dimensões tecnológica, semântica e organizacional. Bom, então, a primeira atividade, a primeira entrega desse grupo, conforme já dito também pelo Marcos, diz respeito à conceituação de governança corporativa e gestão pública. A gente envolveu diversos órgãos, né, alguns aqui presentes nessa mesa, IBGP, IBGC, o TCU, a ABNT, que também vai estar presente em mesas próximas, para verificar se todos estavam dizendo a mesma coisa. O que é gestão? O que é governança? Se a gente pretende fazer um trabalho que está atrelado à governança e à gestão, será que todas essas organizações dizem a mesma coisa, estão seguindo uma mesma linha de raciocínio, né? Então, essa atividade 1, ela tinha basicamente 2 objetivos: aportar conhecimentos necessários à equipe do grupo de governança e apresentar esses conceitos de governança corporativa, gestão pública e demais conceitos relacionados a esses temas. Então, a gente, para essas 2 entregas, seguimos 2 métodos aí, né, para aportar conhecimentos para o grupo: levantamento de cursos e palestras relacionadas a esses temas e a montagem de uma grade de capacitação. E, para a apresentação dos conceitos, levantamos alguns temas, né, alguns termos, aliás, e encaminhamos a essas organizações para que eles nos repassassem como eles enxergavam gestão, governança e outros temas relacionados. Então, foi uma tabelinha encaminhada, tivemos retorno, a validação, a consolidação, e essa tabela está apresentada naqueles meios que o Marcos também já colocou, né? CISP, Facebook, etc. E também colocaremos na página do evento, desse evento aqui no Facebook. Bom, então, a grade de capacitação, que foi a entrega 1 dessa primeira atividade, foi feita um levantamento de cursos disponíveis no mercado nacional e dividimos em, basicamente, 3 trilhas de conhecimento. Uma trilha que diz respeito à arquitetura corporativa, uma sobre gestão e governança de dados e a de gestão e governança corporativa. Então, tem a lista de cursos ali e definimos, basicamente, 3 perfis de alunos que poderiam participar dessas capacitações. Um específico para o grupo de trabalho, que é quem desenvolveria esse modelo, né, a princípio. Um para interessados de forma geral, que seriam basicamente palestras, né, relacionadas à arquitetura corporativa, gestão e governança corporativa. E um outro grupo da alta gestão. Se a gente está falando de gestão e governança, é importante que a alta gestão das organizações se envolva, de fato, com esses temas, né? Bom, infelizmente, em função de contenção de verbas, todo mundo está sabendo disso, aí, verbas governamentais, esses cursos e palestras acabaram não acontecendo. Mas, por outro lado, a gente teve um apoio muito forte dessas organizações que aqui estão, e contando com o próprio conhecimento dos profissionais envolvidos nesse grupo de trabalho, que já detinham conhecimento em determinadas áreas que estão aí descritas. Bom, para a entrega 2, ainda nessa atividade 1, que foi a tabela de conceitos, a gente não tem como apresentar toda essa tabela aqui, obviamente, cada conceito não tem nem tempo, mas também está disponível naqueles meios de comunicação. Tem aí a lista de vocábulos, né, expressões, e o que cada entidade dessa pode colaborar com essas expressões aí, quais são os conceitos associados a esses termos, né? Então, como eu já falei, IBGC, IBGP, a DAMA, o TCU, a ABNT, o representante da ABNT nos encaminhou informações referentes a ISO e IEC,
e outras fontes de consulta aí disponíveis. Bom, então, só fazendo um resumo rápido, né, a gente, uma principal caracterização que foi importante se fazer é a diferenciação entre gestão e governança, né? A gente notava aqui, de forma geral, o público, às vezes, confunde o que é gestão, o que é governança, usa um termo de forma inadequada, né? Aqui, a fonte, o COPT 5, está mostrando aí o componente da gestão, planejamento, construção, execução e monitoração, que diz respeito mais ao chão de fábrica, ao dia a dia das organizações, né? Que, a partir do que é definido pelo corpo de governança da organização, direciona para a gestão para que ele conduza aquele barco naquela direção que foi definida lá pelo governante, né? Obviamente, a gestão deve realizar feedbacks e, ao final tanto durante a execução do ciclo e ao final de cada ciclo, que é monitorado pelo grupo de governança, faz uma análise, uma avaliação em cima daquela condução que está sendo feita ali, né, daquele rumo que a organização, está tomando, avalia aquilo e direciona ou redireciona de acordo com os interesses que devem ser considerados lá para todos os stakeholders ligados àquela organização. No caso de organizações públicas, como já foi dito aqui antes, o cidadão, né, que está buscando serviços de governo é um dos principais interessados. Bom, uma outra coisa interessante da gente mostrar aqui, que veio a partir desse levantamento de termos e conceitos, são princípios de governança, né? A gente notou que tanto o IBGC, quanto o IBGP, quanto o TCU, em algumas algumas documentações disponibilizadas, fazem referência a princípios de governança, né? E foi citado agora há pouco, com relação, o Wesley comentou, sobre essa importância de definição de princípios, né, para a condução das organizações públicas. E a gente notou que tanto IBGC, quanto IBGP, quanto TCU, em alguns casos, usam palavras diferentes para definir princípios semelhantes, né, e esses princípios vão ser abordados na próxima palestra do Gutenberg, e possivelmente IBGP e IBGC se manifestarão aqui também com relação a essa visão, talvez até nesse momento, para constatar se realmente o entendimento que a gente teve é o entendimento que eles tiveram de que existe uma grande confluência, né, de visão com relação a esses princípios, né? Bom, na nossa visão, levantamos essas conclusões, né, aqui, que não ocorreram discrepâncias em relação às definições utilizadas por essas várias entidades. O que ocorre é que as definições, às vezes, se baseiam no foco de cada organização. Então, por exemplo, a DAMA tem o foco em gestão e governança de dados. Então, quando ele trata do termo gestão, ele aplica aquilo a gestão de dados, não uma gestão corporativa ou empresarial, né? A mesma coisa com relação à governança. Essa definição de os conceitos levantados será realizada durante a atividade 4, né, que é para elaborar um modelo de referência. A gente, obviamente, tem constado um glossário lá, todos esses termos, para mostrar do que é que a gente estará falando nesse modelo de referência. E o outro grupo, né, tem um outro grupo que já foi apresentado aqui, que também participa desse grupo de áreas de integração, um subgrupo que trata do vocabulário controlado, será, obviamente, envolvido, porque isso é uma questão que tem que ser tratada durante esse processo de interoperabilidade, para que todos continuem dizendo as mesmas coisas, tendo os mesmos entendimentos dentro de cada organização, para que a gente consiga, de fato, a interoperabilidade. Bom, a palestra foi realmente rápida, só para fazer uma introdução aos debates, e aí a gente volta ao grupo aí com as perguntas. Não sei se já começaram a chegar. Eu agradeço.
Muito obrigado, Alexandre. Eu gostaria de convidar agora o doutor Eduardo Bernini, do IBGC, para tomar a palavra. Tá, com o senhor. Bom, bom dia, ainda não chegamos no boa tarde, quase chegamos. Em nome do IBGC e da nossa superintendente-geral, a Heloísa Bélix, agradecer o convite para estar aqui e poder, de alguma forma, contribuir, colaborar. Eu não sou do IBGC, eu estou, nesse momento, como IBGC, mas as minhas atividades são basicamente ligadas à área de governança e à atuação como ativista e conselheiro independente, tanto participando nos treinamentos do IBGC, como coordenando o fórum de debates e participando da comissão temática do IBGC. O documento, né, que nos foi passado previamente para ter um norteamento desse debate, dessa sessão, um documento muito bom, porque eu acho que ele teve uma qualidade importantíssima de buscar um nivelamento semântico, conceitual, né, tanto no domínio da governança pública quanto na governança corporativa, entendida muito mais com a sua aplicação no ambiente empresarial, mas também trouxe um elemento importante para que nós possamos distinguir, eventualmente, alguns entendimentos, né? O primeiro, eu acho que as palestras e as manifestações que foram feitas nos painéis anteriores, eu cheguei aqui logo na primeira hora para exatamente me aquecer, né? Foram muito importantes para entender qual é o escopo, qual é a preocupação do governo eletrônico, né? E eu acho que o conceito de governança digital, ele acaba tendo um impacto, até mesmo no entendimento, no diálogo, muito mais abrangente do que a expressão que ainda é válida, ainda é pertinente, da governança de TI. Porque, na verdade, nós estamos falando, além da governança de TI, nós estamos falando de uma série de fatores que precisam ser integrados e criado um conjunto harmônico, inclusive, nos conceitos que nós venhamos a aplicar. Um ponto que eu lanço aqui como também um complemento, né, reconhecendo a importância aqui do nivelamento que foi feito do vocabulário, dos vocábulos das fontes, né, quais são as preocupações que hoje existem pelo lado da governança corporativa, entendido? Uma parte dos clientes do governo eletrônico, que, vamos dizer assim, também são stakeholders desse processo, e eu acho que stakeholders importantes. Hoje, dentre os temas críticos, né, e que, de certa forma, são importantes para que nós venhamos a entender quais são os conceitos que estão indo um pouco além dos pilares que são apresentados para a governança, em termos de princípios. Um deles é a questão da conformidade. Quer dizer, hoje, há uma preocupação muito evidente de incorporar, dentro dos mecanismos de consolidação de boas práticas de governança corporativa, de dar um sentido concreto à compliance, conformidade, né? Porque é muito fácil falar, bom, a busca inerente hoje das organizações é de estar em conformidade. Mas o que quer dizer essa conformidade? O que é estar em conformidade? Vejo que um procedimento, ou talvez até um conceito, né, que é utilizado no domínio da governança corporativa, é que o cumprimento da lei não se discute.
Portanto, estar em conformidade com a lei é um princípio basilar, é uma linha de base. Agora, por outro lado, o que se busca é estimular que práticas de governança venham a ser incorporadas adicionalmente àquilo que a lei estabelece como uma linha de base, como mínimo. Como estar em conformidade, então, com um conjunto de práticas que não necessariamente são passíveis de serem aplicadas a todas as organizações de forma uniforme, porque vai depender do nível de maturidade, o estágio do negócio, o tipo do desafio, e um outro conceito que hoje também é muito caro e está dentre os hot topics da governança corporativa. Como é que eu faço o gerenciamento de riscos, a gestão de riscos? Como é que eu administro essas situações extremas que colocam a organização sempre numa posição de estar sendo desafiada? Então, conformidade e risco, né, são dois elementos que se complementam, mas há necessidade de se ter ainda um trabalho muito grande de equalizar, melhor do que normalizar, de equalizar os entendimentos sobre como isso se aplica, principalmente nessa camada adicional, onde há o voluntariado na adesão. Não há uma compulsoriedade. Né? E isso me parece que é também uma área de alinhamento que nós precisamos ter entre a maneira pela qual é construído a narrativa, é construída o discurso da ligação entre as preocupações entre o mundo corporativo e o mundo público. Né? E para não me estender muito, já que era uma nota de rodapé e não um capítulo, existe um outro ponto que também atualmente é algo de muita atenção e que tem uma ligação direta com aquela apresentação do Cristiano, que me chamou muito a atenção, a maneira como se olha essa integração do ciclo das políticas públicas. Desde a fase da identificação de problemas, na entrada na agenda, de como fazer a sua formulação, a sua implementação, o seu monitoramento e, eventualmente, até mesmo o seu encerramento dentro do ciclo clássico de construção e desenvolvimento de políticas públicas. Porque hoje um ponto que está sendo discutido com bastante intensidade dentro do âmbito do ativismo da governança corporativa é que não adianta, ou é uma condição necessária, mas talvez não venha a ser suficiente, e não somente em casos especiais, que as boas práticas de governança garantam a perenidade dos negócios ou garantam as condições de estabilidade do negócio. A influência de políticas públicas, de decisões de natureza governamental e a interação que se faz na construção e no desenvolvimento desse ciclo é muito importante hoje para o mundo da governança corporativa. E essa preocupação vem sendo expressa, por exemplo, já nos 2 últimos congressos do IBGC, em que o tema da governança pública e os seus impactos sobre a governança corporativa vem sendo destacados. Da mesma forma, nós temos que ter uma separação, e não é semântica, aí é funcional, entre o que é a interface com a administração direta, com os policymakers, com os reguladores, com o papel de Estado, né, com aquilo que é a interface, eu diria, inevitável, com as sociedades de economia mista, com organizações empresariais controladas pelo Estado, com participação majoritária, minoritária, e que, de certa forma,
tem uma regulação em termos de governança muito próxima ou praticamente igual a, inclusive no que se refere aos comandos legais, das organizações privadas. A questão da interpretação do artigo 238 da Lei das SA ou do artigo 116 não interfere para esse conjunto. Então, nós não devemos, nesse momento, trazer para o mesmo pacote desse diálogo que é necessário entre a governança corporativa e a governança pública, esse segmento. Esse segmento está mais já inserido dentro do âmbito da governança corporativa pelo fato de ser regulado pela Lei das Sociedades Anônimas, por serem organizações comerciais, por terem essa sua natureza bem definida. Nós temos esse outro lado, que é o impacto da governança, das políticas públicas e a maneira como que isso pode vir ou não a impactar esse lado da interação com a cidadania, que é a operação das empresas em condições de conformidade e de gestão de risco. Por isso que eu tratei, a princípio, de chamar a atenção para esses dois componentes. Então, acho que esse é um pouco o resumo, inclusive, do que o IBGC vem se manifestando, tanto na carta de opinião sobre as sociedades de economia mista, da carta diretriz sobre as sociedades de economia mista também, por isso o tratamento separado. E hoje o IBGC está com um grupo de trabalho sobre governança pública, né, que é um trabalho ainda incipiente, é um aprendizado, não era algo que o IBGC tinha como uma linha natural da sua atuação, mas, dado esse envolvimento, o IBGC entendeu, através do seu conselho de administração, que era um tema que precisaria ser aprofundado para que nós pudéssemos dar uma contribuição mais consciente sobre a ótica de quem está, obviamente, focado, muito mais dedicado à disseminação, ao desenvolvimento, corporação, à codificação, à elaboração dos códigos e melhores práticas de governança corporativa. Código esse que, inclusive, está sobre a audiência pública como parte dessa jornada de permanente aperfeiçoamento. Tá bom? Então, acho que eram essas as primeiras contribuições aí que nós trouxemos. Muito obrigado. Doutor Eduardo, muito obrigado pela sua contribuição, que foram muito importantes para o tema, para o processo que estamos discutindo. E eu gostaria de passar a palavra ao nosso mestre de cerimônia, que quer dar um recado. Só avisar o pessoal que está assistindo pela videoconferência na Regional Brasília, que à tarde o evento se dará todo aqui, então vocês que estão aí na Regional podem vir para cá. Quem não tiver com transporte próprio, nós estamos disponibilizando uma van que vai sair daí da Regional às 14 horas. Essa van ela tem disponibilidade aproximadamente para 15 pessoas. Então, quem tiver sem transporte pode vir. Se preciso, a gente faz 2 viagens aí para trazer todo o pessoal. Obrigado. Ok. Dando continuidade, eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Geraldo Loureiro, que é do Instituto Brasileiro de Governança Pública, o IBGP, para dar continuidade a nosso bate-papo. Ok? Obrigado. Gente, boa tarde. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui, agradeço o convite, né? Estamos aqui no segundo evento. Seria o primeiro mais um ano, e a gente espera que tenhamos o terceiro, o quarto, assim por diante. Eu acho que é bastante interessante essa compilação que foi feita no sentido de buscar convergência dos termos e conceitos, até porque a convergência ela é natural, dentro do meu ponto de vista. Se a gente fala de governança, né, a questão de governança vem, no princípio, lá do problema de agência. O principal e o agente, né, que precisaram encontrar um mecanismo para poder lidar com essas ações e responsabilidades. Então, dentro desse contexto, todas as organizações que trabalham com a questão de governança partem, né, dessa linha original. Outro ponto importante que a gente precisa trazer é a questão de governança corporativa.
falando de corporações, estou falando de organizações. Então, é natural também que a gente parta, né, de conceitos já consolidados de governança corporativa, que está há muito tempo, e consiga introduzir isso dentro do contexto do setor público. Aí é que mora um pouco mais o desafio. O setor público tem alguns desafios a mais, que envolvem principalmente o atendimento aos... Ah, tá ok. Ficou melhor? Que envolve o atendimento ao cidadão e ao dever que tem de prestar contas pelo uso do dinheiro público. Essas duas situações, elas conferem uma complexidade eventualmente um pouco maior. Então, dentro desse ponto específico, se a gente analisar todas as palestras que já foram apresentadas hoje, eu acho que fica claro que, trazendo para o contexto do setor público, o atendimento ao cidadão é a razão e o propósito que as corporações ou organizações são criadas. Direto ou indiretamente, essas organizações, tá, elas têm que ter essa finalidade básica de atender a sociedade no propósito da sua criação. E aí a gente começa a analisar essa parte de trabalhar numa governança baseada em princípios ou baseada em regras. Alguns modelos internacionais, a gente fala principalmente do australiano, ele tem uma forte tendência de dizer que os modelos baseados em regras, os modelos de governança baseados em regras, eles fazem com que uma organização passe a moldar a outra organização segundo os seus próprios conceitos e que nem sempre ele é tão abrangente para permitir que dê uma flexibilidade ao gestor, ao governante daquelas outras organizações, para poder trabalhar adequadamente isso. Então, a premissa é que os modelos de governança baseados em princípios são mais efetivos, são mais eficientes. Eles permitem que essa interpretação desses princípios dê liberdade, autonomia, mas responsabilidade. Aqui cabe cada um dos governantes. Se a gente remeter de novo ao conceito de governança, ao princípio do cerne do conceito, que era o problema de agência, a separação entre o principal e o agente, a gente vê que o distanciamento que existe entre os interesses deste governante com o agente, com o principal nesse caso, que é o cidadão, passa a criar um problema maior. Então, a gente tem que, conceitualmente, trazer isso de novo, a gênese de tudo isso. A governança, ela vem para resolver o problema de agência. Então, o governante de uma organização, ele tem que pensar que ele está ali para poder atender aquele principal que o colocou lá. Então, volto a insistir, governança baseada em princípios é muito melhor do que governança baseada em regras. Acho que o Wesley comentou aqui, um único princípio constitucional seria suficiente para poder suportar todos os acordos do TCU. O princípio da eficiência. Com base nele, tá, todas as regras advindas disso seriam suficientes para enquadrar qualquer desvio. Os desvios não podem ser detalhados a nível de controle a ponto de se estabelecer cada caso que daqui a 6 meses se pode ter interpretações e variações diferentes. Os princípios têm que ser suficientes para poder evitar os desvios. Não trabalhando em cima de exceções, e sim trabalhando em cima de princípios, a gente consegue trazer pontos fundamentais, que é o que a gente vem trabalhando dentro do IBGP. Compromisso com a ética. A gente chama isso de princípios essenciais. Compromisso com a ética e a transparência das informações e o dever que todo gestor, que todo governante tem, né, de demonstrar e apresentar aquilo que fez com o dinheiro público que a ele foi alocado. Os princípios estratégicos, que falam do tratamento que são das ações estratégicas no cumprimento do propósito das organizações, que é planejar essas ações estratégicas, que é direcionar, aperfeiçoar as ações, né, e fazer todo o processo de tratamento disso, ouvindo o principal interessado, e a gente fala de partes interessadas, stakeholders, que é muito comum, mas ouvindo o interessado,
gestão de risco, gestão de desempenho e monitoramento e controle. Esses seriam princípios que seriam estratégicos. E suportando isso tudo, não temos como exigir de governantes mágica se a gente não estruturar as organizações para cumprir os seus propósitos. Muitas vezes, esses governantes recebem uma organização e, eventualmente, não têm nem autonomia. Então, 2 princípios que a gente entende muito importantes. Um é o de estruturação, da organização, dos direitos decisórios e das responsabilidades que cada organização deve ter no cumprimento dos seus objetivos e seus resultados. E, por fim, não menos importante, é o desenvolvimento de capacidades. Não basta você alocar os recursos, você tem que manter essas capacidades, né, em condições e preparadas para atingir todos esses resultados. Esses 8 princípios, que estão, acho que na parte de tarde, isso vai ser apresentado dentro de um quadro que a gente está colocando lá no IBGP, eles seriam suficientes para poder viabilizar uma governança pública, a boa governança pública. Uma governança que tivesse o foco no cidadão, um foco para atender às necessidades do cidadão. A gente tem um entendimento de que, em muitas situações, e já finalizando agora, se você chegar... Acho que isso está nos modelos internacionais. Esses princípios que a gente fez é baseado em 6 modelos internacionais, do IFAC, de vários outros, está lá no nosso site. E esses princípios, eles remetem a um ponto de vista em que, se você negocia com as partes interessadas, ele há de compreender as limitações dos recursos, porque os recursos públicos nunca serão ilimitados, mas ele faz um acordo com esse governante para que aqueles pontos daquelas ações estratégicas sejam cumpridas. E aí essas ações estratégicas que foram acordadas, condicionadas, elas devem ser cumpridas. E, para serem cumpridas, todos os outros princípios estruturantes precisam ser alocados, que são os recursos, que são os compromissos, que são a gestão de desempenho, a gestão de riscos. E isso a gente traz das boas práticas da governança corporativa, porque essas organizações elas têm um propósito, tá? E esse propósito também nas empresas, no setor privado, ela tem uma existência. As pessoas criam planejamento, elas criam compromisso, criam metas e metas para serem cumpridas. Mas as metas elas são aceitas quando os recursos suficientes são alocados para isso. Então, eu acho que a gente precisa trazer essa visão de governança, que é completamente bem integrada com as outras de governança de TI, de governança de dados, e, obviamente, de governança corporativa, que é a gênese disso, tá? Mas ela precisa ter o propósito, e o propósito é atender bem ao cidadão, aos usuários do serviço público. Esse que tem que ser o foco. Essa ética e essa integridade do gestor público tem que trazer isso intrinsecamente àquele agente público quando fez o concurso. Eu acho que a pessoa opta por uma carreira, e a carreira de serviço público tem que trazer esse ponto de vista como base primária da sua opção de vida. Seria aqui essas palavras, tá? E depois a gente fica aberto a outras perguntas que tiverem. Obrigado. Doutor Geraldo, muito obrigado pelas suas palavras. E sabemos que o tema governança é um tema muito abrangente. E o nosso tempo é curto, mas eu acho que foi muito bem posicionado por todos aqui, de forma muito objetiva, o que se trata e qual o objetivo da governança que se pretende, o que nós queremos colocar de forma objetiva sobre o tema governança. Eu tenho aqui algumas perguntas. A primeira pergunta está voltada a todos da mesa, então fiquem quem quiser responder ou contribuir, seria qual a percepção de vocês em relação à implementação da governança nos segmentos público e privado? Bem, vou ser bem breve. É o seguinte, a gente fez um trabalho, acho que fez parte da minha análise de mestrado, mas na área de governança de TI. E quando a gente analisa todos os conceitos, tá, de governança corporativa, de governança de TI, a gente levantou... O doutor Souza Neto foi meu orientador na época lá, a gente levantou vários dos diversos conceitos. E quando a gente trata governança corporativa no setor público,
Tá? E trabalhando no foco na organização, não há diferença conceitual nos pontos de vista. Porque uma organização ela pode ser administrada no setor público, pode ser administrada no setor privado. No setor privado também há a obrigação de prestação de contas. Nenhum governante de uma organização chega lá e ele diz, olha, eu vou fazer o que quiser, nada. Existem as metas estabelecidas pelos conselhos de administração, os valores que são a eles alocados, os resultados e as metas têm esse dever de prestar contas. A questão é que as prestações são distintas. Existe a necessidade de transparência, tá, no setor público, que é um pouco diferente do setor privado. Mas se a gente analisa a governança da corporação do ponto de vista dela, eu diria assim, do secretário executivo para baixo, né, para falar em termos do setor público, é igual. Tá? Todas as análises que a gente fez, há uma igualdade. E os bons conceitos, as boas práticas que o setor privado trazem, podem e devem ser incorporados nessa administração. Quando a gente fala de governança pública, no sentido do direcionamentos estratégicos do governante que foi eleito por aquele cidadão, tá? E essas políticas públicas, aí há uma grande diferença. Então, no sentido mais amplo, essa diferença ela cai também, mas num nível bem mais elevado, de políticas públicas e de direcionamento dessas políticas, que quando chegarem a ser divididas dentro dos nossos planos plurianuais, em ações e metas de cada organização do setor público, a gente cai dentro de uma linha normal. Eu concordo totalmente com você, Geraldo. Estamos perfeitamente alinhados nesse ponto. Eu só gostaria de destacar um outro aspecto que muitas vezes também cria polêmicas e não são só semânticas, também são conceituais. Tanto no caso do setor público quanto do setor privado, o nosso objetivo é gerar valor. O problema é que muitas vezes se cai num equívoco de achar que valor é igual a lucro. Não, não é lucro. Valor não é caixa. E eu estou falando pelo lado privado. Então, um dos grandes trabalhos que nós temos dentro da doutrinação, da evangelização, da catequização, seja lá como for, de conceitos e práticas de governança corporativa, é distinguir um pouco essa visão preconceituosa de que gerar valor é simplesmente ter lucro. Lucro a qualquer preço, ou a qualquer custo, ou qualquer coisa que seja. E o conceito correto é quando nós olhamos, por exemplo, o EVA, o Economic Value Added. Aí nós começamos a ter uma noção muito mais clara de que a perenidade de uma organização comercial, de uma organização corporativa, de uma empresa, de um negócio, se dá quando se tem efetivamente a geração de um valor adicional ao custo de oportunidade que esse mesmo recurso teria de ser aplicado em outra atividade. Ora, do ponto de vista conceitual, é a mesma coisa quando nós olhamos para a geração de valor dentro do setor público. Não é do lucro que nós estamos falando, porque não teria cabimento, mas sim de, se eu tenho 100 merréis para aplicar em 2 atividades, qual é o valor que eu estou agregando e fazendo uma comparação entre eles? O que me dá melhor retorno social? Qual é o maior impacto? Seja por value for money, seja por social bonds, a metodologia é menos relevante do que a gente ter a consciência de que um dos objetivos da governança pública e da governança privada é de criar mecanismos que permitam ao principal ter um monitoramento das ações dos agentes no sentido de criação de valor, né? Então, nesse ponto, eu acho que temos aí também um outro campo bastante rico, né, de fazermos as interações sobre, inclusive, esse entendimento sobre valor e quais as metodologias que devem ser utilizadas para cada caso, para essa mensuração e essa incorporação de valor, seja pelo lado da métrica, seja pelo lado do conceito. Eu fico muito feliz, né, com essas questões que estão sendo levantadas aqui,
Não deveria, mas já vou antecipar um pouquinho, vender o meu peixe, o nosso peixe. Na parte da tarde a gente vai falar do modelo que dá sustentação à governança, né, que se pretende. E a gente vai ver que nesse modelo atende basicamente, praticamente 100% do que aqui foi colocado, né. O professor Bernini falou de perenidade das organizações, estão relacionadas aos riscos, né, questões de conformidade. Existe um bloco desse modelo que trata especificamente disso. A gente fez o alinhamento aos princípios definidos por IBGC, IBGP e TCU, e esse modelo, né, nesse trabalho que foi feito, a gente verificou o atendimento do modelo inicialmente proposto a esses princípios, e esses princípios passam por essas questões, por exemplo, relacionadas a valor, né, a disponibilização de valor, e por aí vai. Bom, não vou me delongar, porque isso vai ser visto na parte da tarde, mas tanto o que foi dito aqui nessa mesa, quanto nas mesas anteriores, está casando perfeitamente, né, o modelo casa perfeitamente com isso que está sendo discutido. Bom, a próxima pergunta também é direcionada a todos da mesa e diz o seguinte: quais foram os maiores desafios na consolidação destes conceitos? Qual sua expectativa em relação à implantação destes conceitos de governança nos segmentos públicos e privado? Bom, eu achei que esse trabalho seria até mais complicado de ser realizado do que realmente foi, né? Porque a gente acreditava que essas questões que separam meio público e privado ia gerar uma grande confusão, e a gente está vendo aqui que não está tão confuso assim, né? Então, a gente viu essa convergência, a gente levantou esses principais termos, encaminhou a essas organizações que nos voltaram, né, com as suas visões, com a sua conceituação em cima desses termos. E ele é base, né, esse levantamento e esse posicionamento é base para que a gente tenha continuidade desses trabalhos que serão realizados daqui para frente, né? E muito está sendo dito aqui com relação a expectativas da comunidade, né? A expectativa dos cidadãos. E é importante que esses conceitos de gestão e governança também fiquem claros para os próprios cidadãos, né? Então, é importante que esse nosso modelo dê essa visibilidade, né? E foi dito também nas palestras anteriores, por exemplo, da preocupação do governo mostrar quais são os princípios, ou quais são os serviços prestados ao cidadão. Mas será que existe, e a gente está vendo que isso é necessário, mas a gente já tem essa visão clara do que o cidadão espera do governo, ou da governança como um todo, né? E aí ele espera a criação do valor. Então, é preciso que isso fique muito claro, tanto para os condutores das organizações, quanto para os cidadãos, né, os beneficiados com relação a esses serviços prestados pelo governo. Vamos acrescentar em cima dessa pergunta um determinado ponto de vista. Eu acho que a TI, e no governo brasileiro isso é muito apresentável, ela está na vanguarda. Quando a gente falou em governança de TI, não se falava direito em governança corporativa, tá? Quando a gente falou em tantos avanços de interoperabilidade, como foi colocado, não se falava nem em governos conversarem entre si. Mas o fato em si é que quando a gente fala hoje em governo digital e usa, como foi apresentado aqui, o modelo inglês, tá? A gente vê que no modelo inglês, a governança pública, a governança corporativa no setor público já está consolidada há algum tempo. Ela, obviamente, está sendo aprimorada. Quando a gente pega o modelo australiano, já tem, sei lá, mais de 15 anos. Então, quando a gente olha as observações de governança digital, de e-governança, como é no caso do modelo indiano,
a gente percebe que tem uma série de pontos que são colocados aqui de importância, tá? Mas que vem lá do governo, da governança pública. O atendimento ao cidadão, o foco no cidadão, isso já vem da governança pública. Então, é óbvio que alguém comentou aqui que, acho que foi o Wesley, né, que deu uma celeuma lá, que o problema é de Estado, né? Na realidade, acho que a TI está fazendo um trabalho excepcional, mais uma vez, de, né, mobilizar a governança como um todo para chegar, inclusive, na governança corporativa. Lembra? Nós estamos no EPING, padrões de interoperabilidade do governo, e falando de governança pública e governança corporativa no setor público. Eu acho que isso é de extrema importância, mas está no momento das organizações públicas ou, né, da governança de todo essa estrutura, pensar em rapidamente incorporar boas práticas e princípios, aí, puxando, né, para os nossos interesses, né, e princípios de governança pública, porque elas sim vão estruturar todas os demais segmentos. Porque a gente não tem só governança de TI, acho que já foi falado num evento anterior, nós temos governança de recursos humanos, nós temos governança financeira, nós temos as outras governanças que estão igual importância. E esse primado inicial de princípios, tá, é que devem reger toda essa matéria, em todos os segmentos. Bom, devido ao horário, eu tenho aqui uma última pergunta que está voltada ao doutor Eduardo e ao doutor Geraldo, que, em geral, os princípios de governança tratam a organização de forma a lidar com o conceito de partes interessadas em um sistema aberto, devido sua origem na iniciativa privada. No entanto, quando se expande as fronteiras para o conceito de rede, tais princípios ficam insuficientes. Seria necessário, portanto, criar dois sistemas de governança, Seria necessário criar dois sistemas de governança, um sistema da identidade e um sistema da rede, que aborde as entidades colaborativas atuando conjuntamente? Essa pergunta encerra, na verdade, hoje um dos grandes desafios que qualquer administrador de empresa, leia-se, conselheiro ou gestor, tá, tem pela frente. Portanto, quando nós olhamos esta problemática da rede, o conceito de stakeholders, como é que eu caracterizo parte relacionada com o negócio, hoje não é a velha definição que nós vamos encontrar nos manuais, nos textos clássicos aí do artigo de 76, do Schleffer. Não é um problema entre o risco do minoritário ser expropriado por ações ou do gestor, o conceito de agente principal, a teoria da agência, o conflito de agência. Hoje não é tão simples assim, não é uma relação meramente do risco do capital financeiro, seja capital de próprio, seja capital de terceiros envolvidos no negócio. Hoje, o conceito, inclusive, do intangível, da reputação, é capaz de danificar muito mais negócios e interesses de partes relacionadas, inclusive dos acionistas, do shareholder, não do stakeholder, né, que, de certa forma, fazem com que, dependendo do grau de exposição que a organização tenha, do porte, da complexidade do seu negócio e das suas inter-relações, tenha o mesmo tipo de vulnerabilidade que hoje nós podemos identificar dentro dessa relação do governo perante a sociedade. Porque, no final, o stakeholder de grandes organizações acaba se confundindo muito com essa noção do público em geral. Porque são tantos os stakeholders, são tantos os interesses, que a organização ela não pode pensar partes relacionadas como
um modelo muito restritivo. Porque os impactos, inclusive, de assimetrias do poder de influência, mais do que assimetrias de informação, hoje, por conta das redes sociais, da maneira como se interage, o conceito de poliarquia que Robert Dahl desenvolveu no âmbito da ciência política em 1972, hoje tem uma necessidade de uma releitura empresarial muito diferente do que aquela que ele próprio concebeu dentro de uma sociedade em transformação. Em 1972 não tinha internet, e ele anteviu relações dentro dessa poliarquia, com a maneira como são reagrupados interesses e reharmonizados essa capacidade de comunicação e intervenção da sociedade sobre objetos tão distantes distantes entre aspas, dessa sociedade, quanto grandes corporações. As grandes corporações hoje são vulneráveis a esse movimento de rede. Então, o conceito de parte relacionada e como isso se insere dentro da governança corporativa não é muito longe do que nós temos como desafio dentro da própria governança pública e dentro daqueles conceitos que nós estávamos falando agora. Então, nós não estamos falando demais de mundos diferentes. Nós estamos falando do mesmo mundo, com os mesmos problemas, com os mesmos desafios, né, e que trazem uma necessidade de respostas novas, as velhas respostas. Tem um amigo que dizia, puxa vida, depois de todos esses anos estudando, agora que eu já sei todas as respostas, mudam-se as perguntas. E é exatamente isso que está acontecendo. São as perguntas que estão mudando. Acrescentando um pouquinho, concordo com o Jean Bedral que está colocado, é um trabalho que a gente fez um tempo atrás, de um estudo que dizia qual era a diferença entre um gestor do setor público, como ele atuava, né, e um gestor do setor privado. Um gestor do setor privado, os fins eventualmente justificam os meios. No setor público, um gestor do setor público, os meios justificam os fins. Acho que esse é um grande problema das partes interessadas. São tantas as partes interessadas, a gente concorda com isso, que, eventualmente, o cidadão, o usuário do serviço público, ele é uma e a mais importante parte interessada e apenas se torna mais uma, que, às vezes, nem sempre é mais importante. Uma parte interessada é o TCU, uma parte interessada são os órgãos superiores, os órgãos normatizadores. Mas, se um gestor tiver que decidir entre atender às regras do TCU e atender ao cidadão, de repente, ele vai optar pelo TCU. Alguém até brincou aqui, de novo, mas o meu CPF. A historinha de defender o seu CPF é a coisa que mais se ouve, né? Porque o CPF pode estar envolvido. Então, a gente precisa mudar esse ponto de vista. Obviamente, o básico é cumprir as regras e regulamentos, mas os regulamentos não podem ser tão burocratizantes e tão grandes e tão, amplos, que o cidadão que não está sendo atendido do outro lado do hospital, que morre da porta do hospital, porque ele era o número 101 e só tinha que atender 100. Tá? Isso precisa mudar. Tem que humanizar essas relações. E essa parte interessada, o cidadão, o usuário do serviço público, não deve ser parte interessada, ele deve ser o foco. Ele deve ser o motivo, o propósito que a organização foi criada. Então, acho que esse é o meu ponto de vista. Bom, muito obrigado, eu fiquei muito feliz. Eu acho que até com o encerramento que o doutor Geraldo fez, o cidadão é o foco, é muito bacana ouvir isso. E eu também fiquei muito contente em o que eu ouvi aqui hoje sobre o tema governança. Creio que foi muito enriquecedor o que nós realmente podemos ouvir e aprender e também nivelar sobre a questão da governança. Eu gostaria de agradecer, em nome da CESPRO, Marcos, pelo convite. Estaremos sempre à disposição. E também aos meus colegas de mesa. Foi muito bacana. Tá? Eu acho que foi muito gratificante estar com vocês. E a informação realmente foi muito rica. E gostaria de desejar a todos um excelente decorrer de fórum, tá? E que seja muito proveitoso, igual que para mim, pessoalmente, foi muito proveitoso o que eu ouvi aqui
nessa mesa, ok? Muito obrigado, bom almoço a todos. Agradecemos a participação dos nossos palestrantes e moderador. Faremos um intervalo agora para o almoço e retornaremos às 14h30.